Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto com vocês que está no livro de Isaías capítulo 54, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: "No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor." Amém? É incrível como o profeta Isaías nos mostra o que Deus, na verdade, fala ao povo de Israel. Essas são as promessas de um futuro glorioso para Israel. E Deus, na verdade, é um Deus de amor, um Deus compassivo. E aí nós perguntamos muitas vezes por que Deus permite que alguns se percam no caminho se Deus ama a todos. Porque na verdade Deus, como eu disse, é um Deus de amor, não é um Deus ditador. Deus não dita a forma como você deve viver, mas Deus te aconselha e te recomenda como você deve viver. Uma vida livre dos pecados, uma vida livre de todo o mal que existe nessa terra. Deus nos ensina isso através da sua palavra, e nos mostra através do seu padrão moral como nós devemos viver uma vida sadia, uma vida santa, uma vida perfeita, harmoniosa e em paz. Mas muitos de nós, e muitas vezes nós mesmos, que queremos andar no caminho, muitas vezes nós nos desviamos dele e caímos muitas vezes. Porém, todos aqueles que escolhem viver um padrão diferente daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra, não está livre das consequências que isso trará à sua vida. Muitos pecarão, muitos pecam, porém, todo pecado gera uma consequência. Se você vive o caminho do bem e caminha pelo caminho do bem, frutos do bem você colherá. Mas se você escolhe viver um caminho mau, um caminho de transgressão, um caminho de pecado, você colherá os frutos desse caminho ruim que você escolheu trilhar. O apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas não lhes são lícitas, mas nem todas convêm. Deus não nos aprisiona a uma forma de viver. Deus não nos tornou escravos, mas Deus nos tornou filhos a partir do momento que nós escolhemos seguir com Cristo. E essa vida com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não são mais as minhas vontades, mas são as vontades de Deus para a minha vida, que são as melhores coisas da minha vida. Porque a vontade de Deus, a própria palavra nos ensina que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E se nós escolhermos viver o caminho e escolhermos caminhar o caminho de Cristo, o caminho de Deus, nós desfrutaremos dos melhores prazeres dessa terra, das dádivas do céu. Nós, na verdade, é que escolhemos mal, infelizmente. Muitas vezes nós escolhemos a vida de pecado, nós escolhemos cair às tentações do mundo e esquecemos daquele que nos ama e nos amou de tal forma a entregar o seu próprio Filho para que morresse pelos nossos pecados. Lembre-se disso. A vida de pecado é uma vida que te afasta de Deus. Foi por conta do pecado que o homem foi separado de Deus e Deus teve que enviar o seu próprio Filho para morrer por nós, para que nós fôssemos ligados ao Pai novamente. Por isso, não pense que o pecado é algo simples, que uma vida de pecado é algo tranquila. Pelo contrário, é algo que trará destruição para a sua vida. Destruição e separação daquele que te ama verdadeiramente. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, lembre-se, Deus fala que as misericórdias dele são eternas. São eternas. Mas as consequências são inevitáveis. Se escolhermos caminhar o caminho das trevas, colheremos frutos das trevas. Agora, se escolhermos caminhar o caminho da luz,
teremos frutos de luz, paz, amor, longanimidade e bênçãos sem medida. Por isso, que nessa manhã você possa entender essa palavra e possa escolher, fazer a sua escolha por onde você quer caminhar. Josué mesmo disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha você também nessa manhã. Escolha a quem servir. Escolha a quem seguir. Escolha as maravilhas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Querido soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua salvação, porque o Senhor, ó Deus, nos perdoou de todos os nossos pecados através de Cristo Jesus. Ó Pai, eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar os seus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a trilhar o caminho da luz. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não cairmos, ó Deus, nas tentações desse mundo. Em nome de Jesus te pedimos nessa manhã. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta esse canal, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que outras pessoas também possam ser alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo.